né? Sem recreio, aula sem recreio ainda, nem sem intervalo. Então, pastor Johnny e Jill e Felipe, alguns anos atrás, enquanto eu lecionava no seminário, eu fiz menção sobre isso. Inclusive, eu citei o Fábio de Mello. Eu, particularmente, o admiro muito, ele e alguns outros padres. É claro, eles têm toda a performance artística, eles são bons no marketing, mas, assim, ouvindo as palavras, tá? Porque há uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é o discurso e a obra, né? O discurso e a obra. Mas, pelo que eu entendo, o discurso dele está sendo muito coerente. Pelo menos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês que é muito importante para todos nós. A mensagem que pregamos não pode ter falha, mesmo sabendo que o vaso é de barro, tá? Não confunda o vaso ser de barro com uma mensagem ser errada, ser falha. Deus nos permite viver uma vida de falhas porque somos falhos e Ele nos perdoa. Por isso que, se com a tua boca confessares, em teu coração creres, se você se arrepender de todo pecado, Deus te purificará de toda iniquidade, de toda injustiça. Então, Deus deixou para nós caminhos de perdão constante. No entanto, quando esse vaso, professor, pastor Raimundo, ensina, ele não pode ensinar com falha. Deus não me deu esse direito. Deus disse que se eu acrescentasse algo, eu tirasse algo, ai de mim. E se eu ensinasse alguma coisa que não está ali, no reino dos céus, eu seria considerado menor. Olha como Deus é forte, é claro e forte nas suas palavras de denúncia a quem ensina. Ao que ensina será cobrado um juízo mais severo. Então, a minha mensagem não pode ter falha, mesmo eu sendo um vaso falho. O único problema que a gente tem que tomar cuidado é de não transparecer uma coisa e ser outra. Ou seja, eu falo de santidade vivendo em pecado, então estou sendo hipócrita. Mas quando Deus diz isso, não é respaldando a nossa hipocrisia, é dizendo o seguinte: ensine o que é correto, fale o que é verdade. Então, quando a gente faz uma defesa do Fábio de Mello, de outros padres, por exemplo, de freiras, que estão ensinando a verdade, é verdade. Por exemplo, irmãos, os adventistas estão de parabéns nos seus programas de TV, estão ensinando Bíblia. Ensina pouco de heresia, e aí entra a nossa crítica, sim, mas ensina muito de Bíblia. Os adventistas falam mais de Bíblia do que muitos outros pastores e pregadores. Então, olha que lamentável. Então, a gente tem que ser coerente na nossa afirmação. E é por essa razão que eu penso assim também. Então, a gente tem que orar. Na minha opinião, o adventismo voltando à Bíblia, deixando o Ellen White, isso é um milagre, gente. Isso é um milagre. É ou não é? É um milagre, é Deus. Só Deus. Porque ela nasce, a igreja adventista nasce como uma seita e está tendo um retorno. Pois isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, Deus pode fazer esses milagres, eu acredito, e essa tem que ser a nossa oração. Tá bom, irmãos? Então, os meios da graça aqui, vamos correr. Eu quero, o autor, ele vai trabalhar em 3 meios da graça, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é o batismo, que é a ceia e a adoração. Mas vocês gostariam de gastar mais algum tempo em algumas desses 11 pontos que ele cita? Vocês gostariam de falar um pouco? Então, se quiserem tirar alguma dúvida de algum desses, estamos aqui para até acrescentar esse ponto na aula de hoje. Pastor, por mim pode seguir o curso aí que o senhor determinou. Se tiver alguma dúvida, vocês falam, né? Eu te interromper e falo. Beleza, porque na análise dele na página 803, ele começa com o ensino da palavra. O que eu acabei de dizer. O ensino tem que ser perfeito, irmão. Pastor, mas como que vai ser perfeito de um vaso imperfeito? Me entenda, irmão. A Bíblia é um livro de começo, meio e fim. Deus se revela com palavras inteligíveis, com um vocábulo até simples, com analogias simples. Vamos ter um pouco mais de complexidade no Velho Testamento, em alguns livros, principalmente Levítico, algumas partes da lei, livro de Ezequiel, alguma coisa de Daniel, mas no demais, irmãos, do Velho Testamento,
não é um bicho de sete cabeças, você olhando a história, etc. E tal. E no Novo Testamento? Apocalipse, que é o caroço de angu. As profecias sobre os finais dos tempos, que é o caroço de angu. Fora disso, as cartas pastorais, Romanos e Efésios, que é um pouco mais profunda, mas o Novo Testamento também não tem. Uma pessoa pode ler e reler e ela vai entender. Ou seja, a mensagem que deixamos tem que ser uma mensagem clara. E aqui, irmãos, é muito difícil isso, mas eu vou falar para vocês algo que eu aprendi. Eu aprendi também com um irmão presbiteriano, um diácono presbiteriano. Olha só, ele fazia o seguinte, ele chamava na igreja as crianças e colocava as crianças no banco da frente, de uma igreja muito grande presbiteriana. E ele ensinava a igreja todinha a partir das crianças. Aí perguntaram para ele, por que você faz isso, pastor? Ele disse assim, porque na hora que as crianças entendem, todos entendem. Olha que fantástico. Extraordinário, né? E eu digo assim, falar para crianças é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente tem que ser muito claro, muito lúcido. E muitas vezes a gente quer ser muito inteligente e acaba se enrolando, né? Então, a verdadeira pessoa inteligente, o grande pedagogo, ele fala às crianças. E todos entendem, né? Então, é uma regra. Esses dias aqui até eu tenho procurado exercitar. Como que é o nome daquele líder da Tesla lá? Aquele líder... Elon Musk. Elon Musk. Eu estou procurando exercitar um método de aprendizado dele, que eu vi, eu não sei se eu comentei com vocês, comentei ou não? Não? Então vou comentar. Quando ele vai falar sobre um assunto, o que ele faz? Olha, irmãos, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas tão poderosa. Perguntaram para ele onde estava a genialidade dele. E aí ele disse, ele deu assim uma síntese, né? Como ele faz? Vamos supor, ele vai falar sobre, vou pegar um assunto aqui, o Felipe, biologia. Ele não é um biólogo, mas ele sabe alguma coisa de biologia, hein? Certo assunto da biologia. Então, o que ele faz? Ele escreve tudo o que ele sabe sobre biologia, ou sobre aquele assunto. Por exemplo, genética. Ele começa a escrever tudo que ele sabe, tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu. Segundo passo, ele vai estudar novamente aquele assunto e vai potencializar tudo aquilo. Ele vai verificar se o que ele escreveu está certo, se o que ele fez está correto, e aonde ele precisa incrementar. E por último, ele vai ensinar uma criança. Ele vai falar numa linguagem de criança, onde uma criança entenda. E eu achei isso fantástico. Por que eu achei isso fantástico? Porque quando você faz isso, você realmente tem o domínio do assunto. Você fala o principal. E uma das coisas mais difíceis, a gente há pouco não falou de valores, uma das coisas mais difíceis na ciência é definir algo, irmãos. Definir algo. Quando a gente perguntou da Coca-Cola, do Correio, quando a gente falou da igreja primitiva, são valores, está embutido, são valores. São princípios que regem aquela instituição, que regem aquela empresa. Pode ver, quando a gente pensa como uma nação, a nação americana, ela tem um valor. A gente pensa Estados Unidos, você logo lembra do quê? Você lembra de uma nação rica, poderosa, culta, um monte de gente armada até os dentes, até os cachorros armados, né? Aí de quem entrar lá dentro, você pensa em mil coisas. Quando você pensa judeu, você pensa, tem um valor. Quando você pensa dos árabes, principalmente aqueles Dubai, tem um valor. Quando você pensa nos japoneses, nos coreanos, tem um valor, não é? Pode ver, cada nação tem um valor. E quando você pensa no Brasil, ai meu Deus do céu, dá até medo. A gente também tem o nosso valor, irmão, mas você vê, o nosso valor é diferente. Mas qual é o nosso problema com o Brasil? Não tem muito valor. Os nossos valores é não ter valor. Os nossos valores é dar um jeito nas coisas. Veja, olha como falta coisa, olha como a gente tem que melhorar, né? Tudo bem que a gente vai, o nosso valor vai ser a alegria, vai ser o clima, vai ser a festa, vai ser mulher bonita, praia, carnaval, mas assim, tem o outro lado também, o brasileiro é um povo feliz, é um povo
é um povo criativo, temos o nosso valor, mas tem muita coisa errada que entra no meio do pacote, né? Tem um monte de garanhão, tem um monte de gadareno, né? No meio desses garanhão, né? Um monte de gadareno. Fala. Você esqueceu do futebol. Futebol, pelo amor de Deus, olha que pecado, pastor. Não, depois dessa... Meu time não anda lá essas coisas, não. Tá que nem o Parmeira aqui de alguém dessa sala aqui, que não tá muito... Colocou até o gato na frente para maquiar o Parmeira. Meu tricolor tá horroroso. Mas voltando. Então, percebam como são valores, irmãos. Então, tudo isso é muito importante. Então, voltando ao ensino da palavra, a igreja ela tem que ser conhecida, a igreja da reforma, irmão. Por que ela foi forte? Palavra. Palavra pregada. Palavra ensinada. Porque a igreja primitiva era forte? Palavra de Deus. Agora, perceba, não era só o pregador, né? O povo desejava a palavra, né? O povo desejava a palavra. E é isso que é importante a gente restaurar, entendeu, irmãos? A igreja ela tem que ter essa sede pela palavra, esse anseio pela palavra, esse desejo pela palavra, essa profundidade na palavra. Irmãos, hoje teve o culto das irmãs. Nossa irmã que pregou hoje, ela pregou 10 minutos. Mas ela falou uns negócios. Meu irmão, que coisa magnífica. Que coisa magnífica. Ela falou sobre a capa que Jacó deu para José. A túnica, né? Tá lá. E ali os irmãos pegaram aquela capa, né? Mataram um cabrito, sujaram, rasgaram a veste, trouxeram para o pai e falaram que uma fera no campo tinha destruído. E aí ela disse assim, olha, irmãos, aqui você pode ver que é a capa da verdade, mas que ela foi suja com o sangue da mentira. Oh, meu Deus! Depois eu mando o áudio para vocês, essa mensagem. Foi 10 minutos, mas foi uma flecha tão poderosa. E aí ela disse muito sobre isso. Ela falou, é a capa da verdade, quando ela é manchada com sangue da mentira, irmão, não tem o que a gente fazer, é só Deus que vai arbitrar. Ô, meu irmão, que forte foi isso! Que forte que foi isso! Porque é a vida do crente. Eu lembro que eu já ensinei, inclusive na liderança, que quando a verdade ela entra em confronto com a mentira, meu irmão, a gente perdeu. Porque não tem no mundo nosso falho de carnalidades, de pecados, a mentira ela sempre tem mais destaque. E por que a verdade vence? Ela vence porque Deus intervém. Se Deus não intervém, a gente está perdido. Não prenderam Jesus, não tentaram matar Jesus, Jesus não foi morto, mas a verdade venceu. Mas a mentira teve êxito no primeiro momento. Perceba, no mundo do pecado, a mentira tem êxito, muito mais forte do que a verdade, o engano. Mas por que para nós a mentira não tem mais êxito? Porque nós aguardamos o quê? A intervenção de Deus na história. Se não fosse isso, por isso que a gente é movido pela fé. E por isso que a gente se cala como ovelhas e somos levados ao matadouro. É pela fé. Porque quando a gente vai contra-atacar a verdade pela mentira, a mentira sempre tem mais nuances. Mas quando Deus intervém, aí a mentira cai por terra e é a verdade que prevalece. Fantástico. Mas olha que frase. Palavra. E aí eu dei uma palavra. E o que a gente precisa? Palavra. O tempo todo palavra. Então, e o seminário que considera na teologia uma teologia liberal, ele está o quê? Anulando a palavra. Entendeu, irmãos? Então, só quis dar esse destaque aqui, mas olha, são vários os pontos. Se vocês depois quiserem que a gente trabalhe em algum desses pontos, deixa eu dar uma breve também falada aqui sobre a questão da oração, irmãos. Da oração aqui. Muitas vezes essa questão da oração, a gente tem a oração muito como uma obrigação, sabe? Tenta exercitar a oração não só como uma obrigação, mas a oração como um estilo. E tente fugir de orações pré-estabelecidas, sabe? Sabe aquele lance da oração da igreja que a gente imposta a voz, que é uma oração? Isso é tudo muito bonito, eu gosto muito disso. Mas a vida de oração é muito mais do que isso, inclusive na igreja. Você pode ver que nós, avivados e pentecostais, não damos muito valor à oração silenciosa. E ela é poderosa também, mesmo junto com a igreja, quando todo mundo, de forma silenciosa, se lança diante de Deus. Para nós pentecostais, orar de forma silenciosa é um desafio imenso, avivados e pentecostais, porque a nossa mente divaga, é ou não é? A gente tem que falar,
tem que ocupar a mente com palavras. Mas a oração silenciosa é um momento de concentração poderoso também, e um exercício. Então, e nunca pense que a oração ela só tem uma faceta. Dentro da doutrina da oração, existem várias orações. Tem ações de graça, que é um tipo de oração que é agradecendo. Tem orações de arrependimento. Tem intercessões, que é pelo próximo e por si. Tem orações em línguas. Irmão, o texto lá de Coríntios, quando fala da oração em línguas, fala que aquele que ora em língua, o propósito da oração em língua são dois. Quando há intérprete, é edificar a igreja. Se não é intérprete, é edificar a si próprio. Irmãos, uma das coisas mais poderosas, guarde isso, você que é ministro. Você vai fazer uma obra, dedique um tempo de orações em línguas. Você vai fazer uma visita, ora por aquela visita. Se Deus te deu o dom de orar em língua, ore, gaste um tempo orando em língua para aquela família. Peça para Deus. Porque você estará edificando o seu espírito pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, e você está orando ao Pai coisas que você não sabe, mas que o Espírito Santo sabe. Isso é poderoso, irmãos. É poderoso. Então, se Deus te tocar em algum momento a orar em língua, dê vazão, porque é você se edificando para que possa servir melhor. Quantas são as vezes que a gente vai fazer uma obra e a gente sai daquela obra, a gente tem um embate tão grande, tão difícil, e a gente fica ali quase que esmorecendo. Esse lado de você estar edificado é fundamental, porque você vai para o embate, você vai com mais ousadia, vai com mais fé. Então a oração também, a oração em línguas, é a oração espiritual. Por isso que Paulo ele falava muito mais em língua do que todos. A gente entende aqui duas características, pelo menos, que ele falava muito mais em línguas, literalmente, dialetos humanos, línguas, no caso de falar vários idiomas, quanto também falar em línguas espirituais. Ele gastava muito tempo falando em línguas angelicais, porque ele precisava estar edificado. Olha os embates que esse nosso irmão teve. Entendeu? E a gente compreende, é poderoso essa questão. Então, dentro da doutrina da oração, irmãos, tem várias características, categorias, né? Como eu disse, ação de graças, intercessão, súplica, oração por súplica, irmão. Né? São nuances, são doutrinas da oração. E todas elas a gente alcança graça. E uma última coisa sobre oração, irmãos. São dois companheiros meus, inseparáveis, um maior do que o outro. Eu tenho a minha Bíblia, que eu a leio. Geralmente eu gosto de ler a Bíblia sem rodapé. Tenho muitas Bíblias aqui, não sei se dá para vocês verem. Tenho muitas Bíblias de estudo, até parei de comprar, porque eu tenho tanta, irmão. Só compro uma quando eu vejo, assim, que a recomendação é extraordinária, eu compro. Senão, é muito comentário. Eu gosto também, tenho vários comentários, mas eu gosto de ler a Bíblia, ela nua e crua, só ela. Como eu aprendi com o meu pastor Orfeu. Porque eu quero que Deus fale comigo. E depois, claro, os comentários, aí sim, é para os meus estudos, para dilatar a minha compreensão. E o meu segundo companheiro, que, claro, não tem nem comparação com esse, é o meu diário de oração, caderno de oração. Também aprendi com Bill Hybels. Sou muito grato a esse pastor, irmãos. Deus sabe o quanto eu aprendi com ele. E aqui eu escrevo, por exemplo, eu escrevo e eu tenho o meu diário de orações, que eu chamo ele Momentos com Deus. Por exemplo, eu acabei meu outro diário, e esse eu comecei no dia 29 de março, logo depois que eu tinha pregado sobre a aliança. E aí eu fiz um cabeçalho, e aí eu fiz um comentário. Algo que Deus marcou comigo. E aí eu terminei fazendo uma oração. Uma das coisas que eu faço aqui é colocar os meus desabafos, as minhas experiências, os meus testemunhos, e também escrever algumas orações. E o que eu aprendi com o pastor Bill Hybels, por isso que eu estou te falando, o diário de oração ele é uma pérola, irmãos. Por que ele é uma pérola? Tem dias que a gente não tem uma luta violenta para orar? Que para orar parece meu Deus, está enfrentando o inferno, demônios, está enfrentando ansiedade.
É tão difícil. Então, o diário de oração, ele te força a você gastar um tempo mínimo diante de Deus. Por exemplo, quando eu escrevo uma oração de uma página, eu gasto ali, sei lá, 5 minutos escrevendo. Depois eu gasto mais 5 minutos lendo aquela oração, corrigindo até a gramática errada, porque o meu Jesus não merece palavras erradas ou uma construção errada. Ele conhece tudo, mas ele não precisa ouvir uma frase mal colocada. E por último, eu oro lendo aquela oração diante de Deus. Quantas foram as experiências, irmãos, que eu fiquei meia hora, por exemplo, em uma página. E quando eu acabei de fazer aquela oração, eu estava em prantos. E porque eu aprendi com Bill Hybel, isso tem sido para mim uma coisa que periodicamente, não é todo dia, eu, por exemplo, olha, a última vez que eu escrevi no meu diário foi dia 14, foi ontem. Mas antes do dia 14 tinha sido dia 12. Antes do dia 12 tinha sido dia 28 de maio. Então, assim, não é uma coisa que eu pego todos os dias, mas está comigo. Aonde está minha Bíblia, está o meu diário. Tem dia que eu faço só a minha oração. Mas por que eu estou ensinando isso para vocês, irmãos? Porque, pasmem vocês, muitos ministros não oram. Muitos seminaristas não oram. Estão fadados à derrota. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos do tempo que os pastores gastam em oração. Pastores, tá? E o tempo médio era 1 minuto e pouco por dia. Misericórdia, né, Dil? Misericórdia, deu para ler daqui. Mas por que 1 minuto e pouco, 2 minutos? Vamos pôr 2 minutos. Porque tem muita coisa para fazer, irmãos. Então você já lê a Bíblia, você já vai fazer, já vai responder. Você tem aquelas súplicas de oração, mas quando a gente vai ver, a gente coloca a oração em último lugar, irmãos. Sendo que a leitura bíblica e a oração tem que ser o primeiro lugar da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Teologia pastoral, a gente vai trabalhar muito isso, e aí lá eu vou dissecar essa ideia com vocês com mais detalhes, tá? Mas eu estou deixando essa ênfase aqui para mostrar que tanto a questão doutrinária, a oração é importante. Lembra, semana passada eu falei de Eugene Peterson, a oração em conjunto, a oração individual. Agora eu estou mostrando as categorias de oração, as várias facetas da oração, e estou mostrando sobre o diário. Por quê? Só o testemunho do pastor Bill. O pastor Bill estava numa reunião com sua liderança, com seu staff, e um dos líderes do staff chegou atrasado da reunião. E o pastor Bill, na hora que viu ele chegar atrasado, disse para ele: chegou atrasado, né, irmão? Ele falou: pastor, me perdoe o atraso, né? Depois eu explico, pastor. Pastor, tudo bem. Torceu o nariz, né? No final da reunião, o pastor perguntou pro líder, né? Qual foi o motivo do seu atraso? Aí ele disse: me perdoa, pastor, eu estava escrevendo a minha oração e eu me atrasei. Eu não percebi a hora. Aí o pastor Bill falou: mas como assim escrever a sua oração? E ele disse: pastor, eu tenho minha mente, ela é muito criativa, ela é muito dinâmica, ela é muito explosiva. Eu me ajoelho para orar, quando eu vou ver, estou pensando nas tarefas, estou pensando na obra, no projeto, eu paro, volto. Então eu não consigo orar de forma sistemática e de uma forma em que eu me concentre. Então eu escrevo a minha oração. E depois que eu escrevo a oração, aí escrevendo eu me concentro. Aí eu leio a oração. E aí depois que eu leio a oração, eu apresento aquela oração diante de Deus. Aí o pastor Bill falou assim: gostei da sua ideia, viu? Boa a sua ideia. E o próprio pastor Bill Hybel, também se via com uma mente muito agitada. Mas por que a gente ora pouco? Porque a gente é bobo? Claro que não. A gente fica agitado. Pode ver, irmãos. Uma das coisas que eu evito fazer é ligar o WhatsApp como a primeira coisa. Irmão, se ligou o WhatsApp, já era. Roubou tua oração. Você vai orar 2 horas depois. No meu caso, eu dou tempo integral, gente. Então, eu vou orar 2 horas depois. Graças a Deus ainda eu posso dar tempo para orar depois. Mas eu já não faço isso. Porque muitas vezes eu não vou orar 2 horas depois, vou dar 5 horas depois, 6 horas depois. Porque, irmão, você já começa a demanda, já começa as coisas, quando você vai ver, você não para. Porque a gente tem uma demanda grande, ainda mais esses dias de sofrimento. Então, eu sempre fiz isso, até mesmo antes, quando eu trabalhava na Bolsa, antes quando eu era seminarista. Primeira coisa, amanhecer o dia, ler a Bíblia e orar, como uma regra sagrada. E o diário de oração veio como um presente, irmão. Por quê? Desde o ano de 2001,
eu tenho mesmo diário de oração, eu tenho uma pilha de diário aqui. É algo meu, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém pega isso daqui, ninguém vai ler, é uma coisa minha, íntima, que na posteridade, sei lá o que eu vou fazer, um dia eu acho que eu vou falar, meu diário queima, sei lá, ou se não, deixa para alguns irmãos, é uma coisa minha, meu desabafo posso estar certo, posso estar errado, posso estar bravo, posso estar feliz, pode edificar alguém, pode... Não, é uma coisa minha. Sabe aqueles momentos que você precisa pôr para fora e você não tem ninguém para... Tem hora que você não tem o pastor do seu lado. E também é importante, eu aprendi que esses momentos de desabafos, eles acabam sendo quase que salmos nossos com Deus, que você rasga o seu coração para Deus. Então é um momento de cura. Você está falando para Deus, você está escrevendo. E depois que você escreve, você está meio bravo, por exemplo, você vai ler de novo, você fala, meu pai, como eu fui burro aqui. Porque eu estava tão nervoso, olha aí, ó. Não podia ter falado isso dessa pessoa, desse irmão. Tá vendo? Ainda bem que eu escrevi aqui, eu não disse para ele. Entendeu? Esse é um momento de desabafo, gente. Esse é um momento de... Tem hora que você precisa, você não tem um amigo o tempo todo. E isso é importante, é terapêutico. E sobretudo, irmãos, agora é claro, tome cuidado de não ficar falando só coisa ruim, senão vai virar uma espiral para baixo. É isso que eu evito fazer, eu evito de colocar coisa ruim. Se é para colocar, a gente coloca ali, já chora e acabou. Mas eu procuro colocar coisas boas que edifiquem, coisas boas que alegrem o coração. Então, irmãos, eu deixo aqui, né, uma dica para vocês, porque isso daqui vai ser um memorial. As grandes conquistas, as grandes realizações, as grandes bênçãos, as grandes vitórias. Por exemplo, nosso primeiro culto da igrejinha está aqui, ó. Primeiro culto da igrejinha. Ah, está registrado. Aí eu coloquei aqui uma palavra de gratidão. Então, assim, são coisas que a gente vai exercitando. Por exemplo, eu estava com meu diário de oração quando eu fui parar no Incor, no ano de 2006. Eu tenho esse momento registrado. E lá no Incor eu escrevi para Deus, eu falei, eu nunca mais entro aqui de novo por causa do trabalho e principalmente por causa da igreja, problemas da igreja, nunca mais. Então isso para mim foi muito forte e isso marcou a minha vida. Esse mal-estar que eu passei semanas atrás, você acha que eu lembrei o quê? Opa, alto lá, tira o freio, tira o acelerador, não, só foi um mal-estar. São lições que você vai conservando. E perceba, por que ele é importante para mim? Porque é a minha história, gente, é a minha vida. E como que eu vou estar bem para abençoar você se eu não cuidar de mim? Eu posso até ser performático, artístico, mas se eu tiver um lixo, o que vai adiantar? Como que eu vou cuidar da minha família, dos meus filhos? Como eu vou cuidar do meu coração? Então, o diário de oração, ele é o quê? O momento de você prescrutar o seu coração e de você potencializar a sua vida, de você poder ser bênção muito mais para muito mais gente. Por exemplo, irmãos, quando a gente vai acompanhar grandes homens de Deus, Wesley, por exemplo, tinha diário de oração. Você acha que ele tinha por quê? Porque, irmãos, é o momento que você faz o checklist. Esse final de semana eu preguei e falei sobre o autojulgamento. E na ceia eu falei sobre... o título da minha mensagem foi Cair em Si. E na ceia eu falei sobre isso. Quantas vezes a gente volta para cair em si? Irmão, isso daqui é fantástico. Para você cair em si. Para você, sabe, escrever a sua semana. Quanto vale isso, irmão? Vale R$15. Acho que está um caderno desse, 20. R$10. Quanto vale isso? Vale muito mais. Quanto custa isso? Vale R$10, R$15. Quanto vale esse diário? Vale muito, não tem valor, porque é a minha vida. A minha saúde emocional, minhas experiências com Deus, é o meu momento para vocês. Então, faço questão aqui de gastar esse tempinho aqui, porque a igreja precisa orar como conjunto e o ministro precisa orar como tempo. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá joia? Vamos lá. Então, agora, capítulo de número 49, o batismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Ô, pastor, eu achei muito legal, principalmente o ponto da ceia, ainda nos meios da graça, que eu sempre participei da ceia e
e era algo sobrenatural, né, para mim. O Espírito Santo vinha de uma maneira tremenda, mas para mim era simplesmente mais um ato de obediência de uma pessoa que está em Cristo e tal. Não dava tanta importância, assim, não sei se posso dizer assim. E é legal que o Gruden, ele traz com bastante veemência aqui traz à luz, assim, algumas exortações aqui, né? E eu achei muito legal isso. Vou ter muito mais temor depois que eu li essa parte que ele fala do juízo, né? Aquele que come sem se analisar, ele come para o próprio juízo, que não pode ele fala aqui também que não pode participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participar da mesa de demônios. Muito legal essas falas dele aqui, assim, que traz um temor, assim, para a gente. Achei muito legal. E você nota, né, a importância de você estar aqui como um seminarista, um obreiro, né? Hoje você é um obreiro da igreja, um pregador. Não sei o dom que Deus te deu ainda, né? E qual que o Senhor vai estar te agraciando. Você já é um pregador, você visita, já faz o trabalho de evangelista e tal. Mas olha que coisa. Quando a gente compreende disso, você se edifica, você se fortalece. Muito No legal. momento que você for abençoar outras vidas, você vai abençoar com muito mais propriedade. Amém. Né? Isso mesmo. Porque você resgata o quê? O ensino de Deus. Porque não é algo assim apenas litúrgico, não é só uma liturgia a mais, é um mandamento. Amém. E é muito forte, né? Então é isso Isso aí. foi forte para mim. Legal. Legal. Então, maravilha. Mais algum comentário, irmãos? Não? Então, tranquilo. Não pode seguir. Então, beleza. Queridos, então, agora aqui, a gente vai, o quê? Vamos para o slide, né? Do Gruden. E assim, irmãos, se vocês anotaram alguma coisa, porque agora a gente vai entrar no capítulo de número 49, tá? Que vai falar sobre o batismo, né? Na realidade, a gente já mencionou sobre ele, nós já tratamos um pouco sobre ele, a gente já falou, mas hoje eu quero também traçar algumas linhas com vocês. Inclusive, eu quero falar um pouquinho também do batismo dos essênios, tá? Falar brevemente, só dar uma pincelada. Estão vendo o slide aqui? Estão enxergando? Sinalizem para mim de novo. Então, Sim. Agora beleza. saiu, mas estava. Para mim. Isso. Voltou. Isso. Então, aqui, né, o batismo. Pode ler para nós, gente, por gentileza? O batismo, a palavra grega baptizo, significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para a palavra nos vários textos do Novo Testamento. Em outras palavras, irmãos, não tem como você falar de batismo sem a ideia da imersão. Não há. Por isso que para nós batistas essa é uma coisa inegociável no sentido de compreensão, mas ela é uma coisa que nós respeitamos, e por isso que eu até semanas atrás, em uma das aulas, fiz menção sobre que agora é um momento bem propício para a gente, em virtude da pandemia, usar dos batismos dos nossos irmãos históricos presbiterianos e outros grupos como uma ferramenta de um batismo para a gente se preservar durante esse período. A gente não sabe quanto tempo ainda vai durar essa pandemia, então é uma boa opção para que a gente possa fazer o batismo dessa outra forma, que evita qualquer contaminação. Mas você vê, é uma adaptação. Mas a palavra em si significa mergulhar, afundar, né? Ou, como chamamos, imergir. João Batista, a melhor tradução para a palavra do grego, né, para João, João, aquele que batiza, sabia? É que virou um cognome, né? João Batista. Mas a tradução ao pé da letra seria João, aquele que batiza, ou João o Batista, ou João, aquele que imerge as pessoas. Então, talvez você não saiba disso, mas João Batista não é que era o nome dele era Johann, João, né?
que Deus até deu essa definição. O anjo Gabriel, quando fala para Zacarias, chama ele de João. Mas o batismo veio como a sua vocação, né? Ele era aquele que batizava. Alguns vão dizer que João era essênio. A gente deduz que não. Mas a comunidade de Qumran, ali no Mar Morto, é uma comunidade que tinha a prática do batismo como uma regra. Existem estudos muito interessantes, existem um material muito bom, e esse é um assunto muito rico, viu, para a gente estudar, queridos. Inclusive porque temos os manuscritos de Qumran, temos os estudos dos essênios, e dando aqui uma breve explicação sobre os essênios, olha que interessante. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo que eles estavam cansados da hipocrisia dos judeus no templo e em Jerusalém, e eles queriam buscar a Deus de uma forma mais pura, mais limpa, mais adequada. Então eles se enclausuraram lá em Qumran. E lá eles tinham as suas práticas, eles tinham seus ritos, lá eles seguiam a Deus da sua forma. Naturalmente, como eles se rebelaram, entre aspas, né? Põe aspas aí no rebelar. Como eles se rebelaram contra os judeus naqueles dias e das práticas do templo, da hipocrisia, da religião institucionalizada, eles então acabaram sendo uma escola, eu diria, meio que rebelde. E naturalmente, nessas práticas, nesses costumes, eles acabaram também se enveredando para alguns, eu diria, para algumas práticas meio esquisitas. Eles tinham seus profetas, eles tinham as suas maneiras de crer. E então, a comunidade de Qumran possivelmente foi algo que sacudiu bastante os habitantes de Jerusalém naqueles dias em que ela existiu. Não foi um grupo apenas de um período curto, mas foi um grupo de um período longo, inclusive. Existem estudos muito interessantes. Eu tenho aqui comigo um livro de uma pós... Depois eu mostro para vocês. Ali, o comentário de Pecher, a Clarice Ferreira da Silva. Ela é uma especialista das cavernas de Qumran. É uma professora muito brilhante, ela faz pós-doutorado na USP, ela é especialista do assunto. Eu tive a honra de fazer 2 módulos com ela desse assunto, né, das cavernas de Qumran. Quem quiser, depois eu mando os slides para vocês, é muito interessante. Qual foi o grande benefício deles? O grande benefício deles foi porque eles preservaram os textos sagrados. A descoberta dos manuscritos de Qumran foi o quê? Foi uma maneira onde eles guardaram a lei de Deus nas cavernas e ela se preservou durante mais de 2000 anos. Um outro benefício também, e por que isso foi importante, irmãos? Porque havia, olha que interessante, isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. Opa, deixa eu só tirar aqui. Olha que interessante. Logo depois da Reforma Protestante, veio aqueles movimentos, o Iluminismo, veio aquelas fases, humanismo, mais recentemente veio a Era Moderna. Parece bobeira, mas no modernismo houve uma negação muito grande pela Bíblia. Por quê? Qual era a tônica do modernismo? Que você tinha que provar algo para que aquilo passasse a ser verdade. Então, por exemplo, quando você falava o seguinte, o Império Romano existiu. Existiu mesmo? Existiu. Ali estão as ruínas romanas. O Império Grego existiu. Existiu. Está ali as ruínas do Império Grego. Babilônia existiu, porque está ali as ruínas de Babilônia, está ali as ruínas do Jardim Suspenso. Então, quando você queria provar algo que realmente era verídico, você tinha que dar fundamentação. E quando a gente, por exemplo, era indagado, a Bíblia foi escrita por Deus, foi. Deus deu a lei para Moisés, deu. Tá bom, onde está o texto que Moisés escreveu?
Aí todos diziam, não é assim, não tem. Então, tá vendo? Vocês seguem um livro que vocês não têm o autor. Tá bom, você está falando que o profeta Isaías existiu. Existiu. Tá bom, onde está o texto escrito pelo profeta Isaías e assinado pelo profeta Isaías? Moisés libertou o povo do Egito. Tá bom, onde está aqui nas histórias egípcias? Manuscritos ou hieroglifos contando que Moisés passou por aqui, o povo judeu. Onde está? Então, a igreja, no período, logo depois da reforma, nesses ismos, iluminismo, racionalismo, humanismo, sofreu muitos ataques. Ataques de que nós seguíamos, por exemplo, um livro de conto de fadas. É aí onde surge a teologia liberal, irmãos. Está entendendo a teologia liberal onde surge? São ataques. Por exemplo, Jesus existiu? Tá, Jesus. Então Jesus foi Deus. Tá, Jesus é Deus. Conto de fadas. Quem viu a ressurreição de Jesus? Os apóstolos. Conto de fadas. Um grupo que criou uma história. Está entendendo como a gente foi aviltado? E quantos alunos nossos e pessoas até importantes da igreja eram questionadas pelas mentes brilhantes, principalmente na Europa, que começavam a questionar a veracidade da Bíblia, essa questão da tradição, né? Porque a gente tem que lembrar, irmãos, que a Bíblia tem tudo a ver com essa questão de tradição. É uma tradição. Alguém que deixou o texto, que foi passando para outro, que foi deixando para outro. Então, o que acontece? Nesse período, que é o período do modernismo, nós tivemos bastante base para os textos do Novo Testamento. Por exemplo, se descobriu muitos manuscritos do Novo Testamento, mas e do Velho Testamento? Do Velho Testamento não tinha quase nada. Tinha aquilo que a igreja primitiva preservou. Mas quando era feita a prova do carbono 14, datava várias datas. Então, quer dizer, diante da ciência, falava, tá vendo como você crê no livro da carochinha? Como vocês são uma religião que não está fundamentado numa coisa real, porque precisava se provar para crer. E aí, 1948, logo depois do surgimento do Estado de Israel, tem a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E lá tem uma história muito linda, né? Vou dar o resumo aqui. Vocês sabem que até hoje tem muitos historiadores, muitos arqueólogos em Israel, descobrindo as coisas. E um pastor de ovelhas, uma ovelha entrou numa caverna. E quando ele foi atrás dessa caverna, ele descobriu ali vários vasos. E quando ele pensou, e ele descobriu que nesses vasos tinha alguma coisa. Ele começou a quebrar. Ele viu que tinha manuscritos. Ele pensava que podia ter joias, ter algo mais valioso. Ele falou, bom, aí foi quebrando tudo, né? Mas dentro de tudo que ele quebrou, ainda sobraram o quê? Sobraram alguns rolos intactos. Então, ele pegou esses rolos, pôs numa carroça e estava vendendo numa feira comum. E aí um historiador viu aquilo e comprou desse pastor de ovelha, deu ali um trocadinho. E esse pastor, esse arqueólogo, quando começou a avaliar, viu que aquilo era uma preciosidade e ali teve um valor imenso. E ali, então, foram à caverna e começou, então, a ter essa descoberta em Qumran. Começaram a descavar, porque, irmãos, são muitos anos, são muitas gerações. E aí começaram a se descobrir os essênios, a cultura, o que eles faziam, quem eles eram, porque tinham relatos na história, por exemplo, Flávio Josefo, que é um grande historiador judeu. Existem dois grandes historiadores judeus na história do judaísmo, Filo e também tem Flávio Josefo. Flávio Josefo escreve no 1º século. E ele comenta alguma coisa dos essênios, mas é algo bem pequeno. Então, não tinha muita coisa dos essênios. E aí depois foi se confirmando essas questões dos essênios. E qual foi o grande benefício? O benefício foi porque esses manuscritos, quando pegaram os textos, por exemplo, textos do Velho Testamento, e compararam a uma Bíblia nossa, pegaram ali o texto no original e compararam com a Bíblia nossa, estava igualzinho. E o grande milagre de Deus em tudo isso foi o seguinte: o rolo do profeta Isaías estava intacto. Então foi feita uma reunião
e foram fazer, então, a prova dos 9, né? Foram fazer a verificação se o nosso texto bíblico do profeta Isaías era igual o texto dos manuscritos de Qumran, que datava pelo menos o ano 100 antes de Cristo. Olha que fantástico, irmãos. Ou seja, o profeta Isaías viveu alguns séculos antes de Cristo, mas aquele manuscrito datava que tinha sido escrito por volta do ano 100 antes de Cristo. Logo, se a tradição ela é fidedigna, será que a nossa tradição também do Novo Testamento foi fidedigna? Será que o que os pais da igreja deixaram para os seus filhos, e esses filhos se tornaram pais, deixaram para as próximas gerações, foi fidedigna? Será que a maneira em que nós traduzimos, ou melhor, preservamos os originais, foi fidedigna? Pensem, irmãos, são 2000 anos de história. E aí, irmãos, fizeram a prova e constataram que o profeta Isaías estava intacto. O do ano 100 a.C., com o aqui de 1950, 48, alguma coisa assim. E por que o profeta Isaías, irmãos? É o profeta messiânico. Então a gente vê Deus preservando na história. Deus mostrando que se houve uma continuação e uma preservação de 2000 anos, também houve uma preservação antes, com a história do povo judeu. Então isso é fantástico, isso é fantástico. Então estudem mais sobre o assunto, isso é apaixonante, isso é maravilhoso. Então, estou falando um pouco aqui para vocês sobre isso, para acrescentar um pouco esse conhecimento na vida dos irmãos. Outro benefício dos essênios, irmãos, é porque eles eram um grupo isolado. Um grupo que lembram que na Bíblia Católica não tem Macabeus, primeira e segunda Macabeus? Quem são os Macabeus, irmãos? São grupos revolucionários dentro dos judeus. O livro de Macabeus é um livro histórico, irmão, vale a pena ser lido. A história dos Macabeus. Vocês vão aprender isso em geografia, no período interbíblico. A gente vai trabalhar bastante disso no próximo semestre. A gente vai trabalhar, vai ser uma delícia, porque a gente vai entender um pouco aqueles 400 anos antes de Malaquias, Zacarias, até Jesus. Esse período de 400 anos é o surgimento dos essênios. Os essênios, então, é esse grupo de homens que querem servir a Deus e que veem nos seus líderes religiosos muita hipocrisia, então eles se afastam e vão viver lá em Qumran. E lá eles têm uma comunidade, e essa comunidade era mal vista, tanto pelo Império, quanto era mal vista também pelos próprios líderes judeus, porque eles não aceitavam aquela condução religiosa dos líderes, então eles criam como se fosse assim, uma sinagoga diferenciada, seria isso, é uma sinagoga que se rebela. E lá eles criam a prática do batismo. E eles se batizam para se purificar. Eles têm tanques. Recentemente, depois dos manuscritos de Qumran, depois nessas novas escavações, eles descobrem esses tanques, descobrem os lugares. É muito interessante, irmãos. E isso mostra para nós o quê? Que sempre Deus levanta os seus profetas em cada período. Eu não estou aqui dando o título de profeta para eles, tá? Como eu disse para vocês, pensem vocês, irmãos, um grupo que se foge, se rebela, naturalmente eles vão ter crendices também isoladas. Por exemplo, a salvação é só para eles. Lembram do grupo Anabatista? Vocês vão aprender isso em História dos Avivamentos. O Felipe já aprendeu. O Anabatista era um grupo que fugia da Igreja Católica e eles iam viver no campo. Eles só tinham a Bíblia. Eles não tinham nenhuma lição, eles mal sabiam ler e escrever. Então, era natural que um anabatista tinha pensamentos heréticos. Normal. Pense você, amanhã vem uma grande perseguição, a gente se une e a gente vai viver numa ilha. A gente morre, a nossa geração, a gente passa tudo que a gente sabe para as nossas gerações. Mas o que vai ser a nossa geração, enclausurada num grupo, vivendo fechado, depois de 200 anos? Podem ter algumas linhas heréticas. Por quê, irmãos? Eles não estão tendo essa interação social por causa do medo, da perseguição. Era o que acontecia com os essênios. Os essênios também se rebelaram e foram viver dessa forma. Então, fica aqui essa dica para vocês. Deixa eu dar um outro detalhe aqui, que tem sido esse assunto, irmãos, que é o assunto dos pergaminhos. O pastor José Ribeiro falou para mim em certa ocasião, ele falou, Rai, existe tanto pergaminho a ser estudado, tanta coisa, mas não tem investimento. Porque isso tudo, irmãos, só valoriza o que é a fé bíblica. Isso tudo ratifica as nossas crenças, entendeu? E nós temos um acervo muito grande sobre isso, que pode ser estudado, pode ser trabalhado para a posteridade, entendeu? E isso não tem muito investimento, porque as pessoas
vamos dizer assim, o mundo ele quer o quê? Ele quer uma descoberta que valorize o pensamento social e outros pensamentos. Não tem interesse em valorizar, por exemplo, a fé bíblica protestante. Isso é um assunto nosso. Então, eu acho que nós, como povo de Deus, tínhamos que ter mais atenção a isso, porque isso fortalece o que? As nossas bases, a nossa raiz, a nossa história. Em arqueologia, uma das últimas descobertas em Israel tem sido a Galileia, irmãos. Em especial Nazaré. A sinagoga de Nazaré. As sinagogas onde Jesus crescia. Toda a riqueza arqueológica de Israel está mais concentrada ali perto do templo, em Jerusalém, onde ele expandiu. Lá no norte, lá em cima, sempre foi muito abandonado ao longo dos séculos. Mas os arqueólogos têm descoberto coisas extraordinárias lá, onde era o quartel-general de Jesus. Descobriram uma sinagoga que possivelmente era a sinagoga onde Jesus ia e frequentava quando ele era criança. Olha que fantástico. Isso é interessante porque valoriza a história bíblica, ratifica. Então, por que eu falei tudo isso, irmãos, e eu falei um pouco do modernismo? Porque nós aqui estamos vivendo no pós-modernismo. O pós-modernismo você não tem que provar para crer. Pode ver, por isso que tem tanta heresia aí, até neopentecostal. No pós-modernismo, o que importa é que se dá certo. Não importa o espírito. Se é o espírito do pastor, do apóstolo, sei lá, de quem. Se aconteceu um milagre, o cara é bom, entendeu? Isso é um problema, porque para nós, o que importa para nós é crer no quê? No que está escrito. E não é se aconteceu. Não é se dá certo, é como está certo e por que está certo. E para nós é o livro sagrado. Então, a gente vive no pós-modernismo, a gente não sofre muito com isso. Mas os nossos irmãos do passado, Wesley, Spurgeon, Whitefield, eles sofreram demais com isso. Porque enquanto eles pregavam o evangelho, eles falavam, vocês estão crendo no livro de carochinha. Entendeu, irmãos? Tá bom? Então, né, batismo. Lemos lá, significa imersão. Vamos lá, vamos voltar. Alguma dúvida até aí, irmãos? Tranquilo? Depois pesquisem mais sobre isso, vocês vão amar. Vocês vão amar. É muito legal ouvir o Rodrigo Silva falando sobre as evidências, né? Puxa, eu gosto de ouvir ele. Isso, assista ele. Ele é um... Irmãos, lembra que eu falei há pouco do adventista? Ele é um modelo de adventista, na minha opinião, saudável. Ele nos considera irmãos. Ele, inclusive, questiona algumas coisas dos próprios adventistas, ou seja, ele crê nas escrituras. Busque depois lá Israel com a Aline também, ela deve ter alguma coisa de Qumran. Irmãos, é muito legal isso, é muito legal. Como eu disse há pouco, irmãos, durante a história, Deus levanta os seus 7.000. Lembra quando Elias pergunta para Deus, Senhor, só eu estou aqui? Que Deus diz, Elias, eu preservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Em todo o período da história, Deus separa os seus eleitos, irmãos. Eles vão ir contra a instituição, contra o pecado, podem até errar um pouco por serem meio enclausurados, ou podem ir até para a caverna, mas Deus não abandona eles. E eu vejo que os essênios também foi esse grupo. Entendeu? Que Deus faça de nós grupos sérios que o amem sobretudo. Tá bom? Vamos aqui para o slide. Continuando. Perguntas pertinentes ao batismo. Leia para nós. Gil. Perguntas pertinentes ao batismo. Quem pode ser batizado? O modelo revelado em vários textos do Novo Testamento mostra que somente os que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. Ou seja, creem de todo o coração, declaram com a boca e isso é professar fé, é dizer eu creio em Cristo, eu sigo Cristo. É isso que é a profissão de fé. Continua para nós. Qual o efeito do batismo? A bênção do favor de Deus, que vem juntamente com toda a obediência, bem como a alegria que vem pela pública profissão de fé de alguém, e a segurança de haver representado um quadro físico claro da morte e ressurreição com Cristo, e da purificação dos pecados. Joia.
Continua para nós. O batismo é necessário? Embora reconheçamos que Jesus ordenou o batismo à semelhança do que fizeram os apóstolos, não devemos dizer que o batismo seja necessário para a salvação. A gente já aprendeu sobre isso, inclusive por quê? Porque o ladrão da cruz não se batizou. Alguns casos acontecerão de pessoas que aceitam Cristo e não tiveram a oportunidade, mas sabendo que todo aquele que tem a oportunidade, ele sempre será batizado. Então, classificar que o batismo salva é dar ao batismo algo que ele não tem. É um poder acima do que ele não tem. Quem salva é Cristo, né? Continua para nós. Qual a idade adequada ao batismo? Quando a pessoa atinge uma idade suficiente para fazer uma profissão de fé digna de crédito. Qual a idade que vocês acham que é adequada, irmãos? Acredito que os 12 anos, por volta dos 12 anos, né? Ou sei lá, 13, 14, atingindo uma maturidade de entendimento. Então. Talvez. Você, pastor Johnny? Eu penso também, a partir dos 12, a pessoa quando começa a ter consciência de si e do seu pecado, inclusive, né? Sim. Eu acho que a partir dos 12 seja... Bom, acredito que 12 seja uma idade Bom legal. número, né? Felipe, você? Eu acho que é meio relativo, né? Ainda mais que eu convivi com muitos adolescentes por muitos anos, é difícil você ter uma, uma, uma ideia de maturidade, né? Você tem crianças mais novas, por exemplo, de 9 anos, muito mais maduras do que adolescentes de 15 anos, por exemplo. É meio relativo, acho que o pastor tem que dar uma avaliada no todo, né? Mas acho que a partir assim, dos 9, 10 para cima, acho que é possível avaliar. 12 é um bom número de referência, mas é possível que tenha crianças mais novas ou pré-adolescentes que possam nos surpreender, na verdade. Joia. Um grande pastor batista dizia assim, de uma grande igreja, que quando a criança chegava no tamanho da mesa dele, ele já estava pronto para o batismo. Né? Tipo assim, uma ideia de 7, 8 aninhos, até um pouquinho menos, né? 6 aninhos. Eu conheci uma professora de seminário que ela cresceu no meio de um lar onde havia um centro espírita. E com 6 anos de idade, ela vendo a família dela ali receber Exus, era um centro de macumba, né? Ela tomou a decisão de seguir a Jesus e aceitou a Jesus com 6 anos de idade. E ela falou que ela iria seguir somente Jesus pro resto da sua vida, e ela é uma obreiríssima de uma igreja, professora de seminário, e a conversão dela foi na casa dela, sozinha, ela e Jesus, se libertando de tudo, e foi uma decisão, eu diria, diferenciada. Então, ela estaria pronta, com 6 anos de idade, de ser batizada. Mas eu concordo com o Felipe, tem gente de 15 anos que não está pronto, não. Né? Eu li uma citação aqui no livro sobre os anabatistas. Eles têm uma prática, né, de batizarem crianças. Então, eles tinham várias práticas assim bem diferentes, viu, Gil? Do que era o batismo por várias vezes. Era um grupo masculino, não tinha mulheres, só eram homens. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, um pouco estranha mesmo à luz do Velho Testamento, mas a gente entende que foi um momento de exaustão, sabe? Só um minutinho, eu vou parar aqui a gravação, irmãos, que está dando tempo.